Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores, este com a notícia que os açorianos tanto aguardavam há mais de um ano. Dom Armando Esteves Domingues é o 40º Bispo de Angra, será convidado especialíssimo deste programa. O prelado, nomeado na passada sexta-feira, era Bispo Auxiliar do Porto, nasceu em Oleiros, em Castelo Branco, a 10 de março de 1957, nasceu no seio de uma família numerosa, é o 8º de 12 irmãos. Foi ordenado sacerdote a 3 de janeiro de 1982 e a sua ordenação episcopal aconteceu a 16 de dezembro de 2018. Dom Armando Domingues tem formação em áreas como a pastoral juvenil, espiritualidade e pastoral familiar, com especial enfoque na preparação para o matrimónio. Tem um forte empenho na pastoral socio-caritativa e de inclusão social. Vamos conhecê-lo na entrevista que se segue, orientada pela colaboradora do Igreja Açores, Carmo Rodeia. Sr. Dom Armando, agradecemos a disponibilidade imediata com que aceitou o convite do programa de rádio Igreja Açores, dirigindo-se neste espaço a todo o auditório açoriano residente nos Açores e na diáspora, porque também somos ouvidos nos Estados Unidos e no Canadá. Começou por saudar e lhe desejar uma vida feliz nesta terra, com história e com riqueza natural e humana, como o Sr. Bispo bem reconheceu na primeira mensagem que enviou à Diocese. Como é que recebeu este convite do Santo Padre e como é que o encarou na perspectiva pessoal? Então, boa tarde a si, Carmo. E em si aproveito para saudar todos aqueles que, através dos meios de comunicação social, são também veículos importantes para fazer chegar a todo o mundo, como acabou de dizer, aquilo que são as belas notícias, às vezes se calhar também tristes, mas saudar-vos a cada um que serviço na Diocese de Angra este aspecto tão importante da pastoral. Como é que eu encarei? Olha, Carmo, eu só lhe sei dizer isto, eu não escolhi ser bispo, portanto encarei esta nomeação, enfim, com a naturalidade própria de quem está ao serviço. Nunca escolhi nada na minha vida, quer de padre, quer de bispo, mesmo quando me chamaram. Eu estava muito bem como pároco, mas também tenho estado muito bem como bispo auxiliar no Porto, e sabemos que, como bispos, temos que ter sempre as malas prontas. E quando soube, a Deus agradecia confiar ainda em mim, também o Santo Padre e as pessoas que foram intermediárias no meio disto tudo. E assim também, ao não escolher qualquer diocese ou não preferir esta ou aquela, aquilo que Deus me dá é sempre o melhor. Foi o que eu disse sempre na minha vida. O que Deus me dá é o que me pode acontecer de melhor, e os Açores é aquilo que também Deus me dá de melhor neste momento. Portanto, aceitei-o com naturalidade. Uhum. Eu imagino que a reação tenha sido diferente da que experimentou quando foi convidado para ser Bispo Auxiliar do Porto e estava como Vigário-Geral na Diocese de Viseu. 4 anos depois da ordenação episcopal, com certeza que tem outra visão do munus episcopal, o que lhe dá também um certo respaldo para esta nova missão numa Diocese que tem as suas características próprias, como todas as hão de ter, não é verdade? É evidente, claro que o que me custou foi dar o passo quando fui convidado para ser bispo, não é? Lembro sempre que, fazendo um retiro de preparação, no final agradeci muito ao padre que me acompanhou, o jesuíta, dizendo-lhe, olha, obrigado, eu rezei nesta semana, descansei, fez-me tão bem, só que continuo ainda não perceber porque é que me chamaram para bispo. E ele diz-me assim, olhando muito fixo nos olhos, diz-me, olha, não te preocupes no porquê, fixa-te no para quê, e dá-me ali uma chave também para todo o meu futuro. Claro que nós estamos sempre bem no que fazemos, quando fazemos com gosto e com paixão. Por isso mesmo, também o ter sido chamado a ser bispo, na altura estranhei, custou-me se calhar deixar o que tinha, mas também me alegrou muito porque me desprendo sempre de tudo e vou sempre em frente. Claro que estes 4 anos foram muitíssimo bons para mim, eu encontrei muito bem aqui na Diocese do Porto, fui muito mais bem acolhido do que eu merecia, não tenho dúvida nenhuma, mas também foram 4 anos intensos e que não digo que me diga que estou preparado, sinto que nunca estou preparado, porque as tarefas que Deus nos confia, por isso é que são de Deus, são sempre muito maiores do que aquilo que nós podemos alcançar ou até possamos fazer.
Porém, vou muito sereno por isto, porque não tenho expectativas pessoais. As minhas expectativas são as das pessoas, e poder estar ao serviço desta diocese, como eu digo, já é a mais bela do mundo, não só na natureza ímpar, mas também porque as pessoas serão moldadas neste paraíso e, portanto, têm de ser necessariamente boas. Portanto, estou muito sereno e tranquilo e feliz por aí. A primeira mensagem dirigida aos açorianos, o senhor aliás fala muito no coração, trazer no coração e abraçar cada mulher, cada homem, e isso caiu bem, foi uma expressão muito apreciada e dela retenho o principal desafio, conhecer para que possamos caminhar juntos. É um processo de dois sentidos. Como é que vai procurar conhecer a realidade diocesana, sendo que há desde logo a questão da geografia, que neste caso, e esta é uma expressão que eu também utilizo com muita frequência, porque Nemésio é um dos grandes açorianos, dizia eu, onde a geografia vale outro tanto como a história. Pois, olha, simbolicamente não foi nada procurado por ninguém, até porque esta notícia da minha escolha do Santo Padre já era para ter saído há 8 dias. Eu, entretanto, pedi ao Sr. Núncio para não o fazer porque tinha um fim de semana atribulado com várias coisas e precisava de serenidade. Não é que eu não esteja sereno, mas precisava de uma serenidade por causa de tudo que é normal ter que se fazer e pensar nestes dias em que se é nomeado. E então, se é verdade que estamos a viver o aniversário da Diocese dos Açores, também é verdade que hoje é o dia de um bispo muito interessante, São Carlos Borromeu. Foi bispo de Milão, um grande reformador da Igreja, e da história dele consta que naquele tempo não havia aviões, nem comboios, nem bicicletas. Ele deu várias voltas à Diocese de Milão, em visitas pastorais. Eu amo muito a proximidade com as pessoas, também pastoralmente elejo essa prioridade, sempre possível estar perto, não porque eu vá tornar as coisas melhores, mas porque as posso viver com as pessoas e tornarmos todos mais ricos. Se o São Carlos Borromeu conseguiu fazer aquelas viagens todas, visitar todas as paróquias de Milão, é uma diocese enormíssima, eu estou convencido que com mais ou menos esforço conseguirei fazer também esse esforço por ser próximo às paróquias, aos padres. Queria aqui aproveitar para saudar agora assim de uma forma mais extensiva cada um dos nossos cerca de 50 sacerdotes, todos os parques destas paróquias, os religiosos, religiosas, os seminários, os institutos religiosos, também as casas de cultura, de formação, de assistência social, enfim, todos quantos dão a vida num destes cantinhos, não é? Onde semeiam aquelas pequenas sementes do amor evangélico que faz também nascer e crescer a Igreja. Portanto, gostava de mandar esta grande saudação a todos, agora de uma forma mais familiar, digamos assim. Uhum. De todos procurarei, na medida do possível, ser próximo. Quando as tempestades não deixarem, os barcos não saírem, eu também não poderei sair, mas ficarei a rezar. O senhor Dom António de Sousa Braga, 38º bispo de Angra, dizia quando o Papa Francisco se referiu à situação de não querer bispos de aeroporto, que um dia gostaria de convidar o Papa Francisco para visitar os Açores, porque se não fosse bispo de aeroporto, certamente não poderia visitar as ilhas todas. Imagino que um dia também vá pensar nisso, porque no fundo qualquer ilhéu tem sempre a mala pronta para sair para qualquer sítio. Senhor Dom Armando... Mas sabe, Carlos, já agora só um pormenor, é que o Papa dizia não queria bispos do aeroporto, isto é, porque estavam sempre a querer ir embora, ou a passear pelo mundo, ele queria junto as suas ovelhas. Exatamente. E eu concordo com o Santo Padre, mas concordo também com o Dom António, a quem aproveito para aqui também pedir a Deus tudo bom para ele, e também o Dom João, que foi o meu antecessor, e com quem também já falei hoje, assim, numa conversa de saudação, enfim. Aliás, há uma coincidência, não é? Os Açores passam a ter 2 bispos auxiliares do Porto seguidos. Mas também há uma coincidência que a Carmen não sonha, se calhar ninguém sabe. Eu sou do Leiros de Castelo Branco e o Leiros teve na história um bispo e eu sou o segundo. E sabe onde é que esse primeiro bispo, Dom João Maria Pimentel, foi bispo? Angra.
Portanto, eu sou o segundo bispo do Oleiros a ser bispo de Angra. Este bispo é um bispo interessante, foi o fundador, creio que se chama assim, do Boletim Diocesano, em 1880, por aí. Portanto, que nunca deixou de ser impresso e é o mais antigo boletim informativo dos Açores. Portanto, também nisso encontrei aqui uma coisa comum com os Açores. Sim, e do distrito de Castelo Branco será então o terceiro bispo, uma vez que Dom Aurélio Granadas Cordeiro também era do Sim, distrito de Castelo Branco. Exatamente. Exatamente. Sr. Dom Armando, a Igreja nos Açores não vive numa bolha e padece dos mesmos males, a perda de influência, alguma falta de vocações consagradas e laicais, a diminuição da prática dominical, o envelhecimento dos movimentos e vive também as oportunidades que neste momento se colocam à Igreja em geral, o Sínodo e à Portuguesa em particular, com a Jornada Mundial da Juventude. Como é que vê a conciliação destes sinais, que são tão contraditórios, problemas versus oportunidades, e que caminho aponta para os lermos, corrigirmos o que tivermos de corrigir e continuar com o que tivermos de continuar? Olha, Carmo, eu aqui remeto-me para a mensagem. Eu sinto que não irei dar soluções mágicas ou que não serei nenhum salvador. O único salvador nesta igreja é Jesus Cristo. E é evidente que os Açores, se calhar, ainda são um bocadinho um campo de reserva dentro de uma igreja ocidental que passa por transformações profundas no mundo de hoje. Acompanha as transformações do mundo, quer queiramos, quer não, a Europa, mesmo o Ocidente, influenciou culturalmente os séculos e continuará a influenciar e neste momento vai à frente nestas transformações. E também podemos olhar a vários sinais de crise, não vamos ter medo de dizer esta palavra, que vivemos num tempo de crise também dentro da Igreja Católica, nestas transformações, que as multidões são o que são, mas precisamos, porventura, olhar para tudo isto como uma oportunidade. E a oportunidade é irmos ao essencial do cristianismo que rompeu fronteiras, venceu épocas, venceu crises, e em cada crise que nasceram sempre grandes santos, os heróis que construíram, muitos deles com o seu sangue, a Igreja, e que neste século XXI, noutros lugares do globo, nós nunca tivemos tantos mártires como hoje. E as igrejas são prósperas. Porventura, teremos que olhar ao essencial do Evangelho, ir muito às raízes e ver o que é que o Espírito Santo nos quer dizer. E esta é a minha disposição primeira, porque é o grande sinal que o Papa deu à Igreja, este Papa concretamente, mas é já uma linha que vem desde o Concílio Vaticano II, desde o momento em que, enfim, até às vezes há algumas expressões que nós dizemos, abriram-se as janelas no Concílio e depois, bum, veio tudo por aí dentro. Mas nós estamos dentro do mundo e a Igreja existe para a humanidade. Portanto, eu acho que esta resposta, ou esta proposta que é feita a toda a Igreja, de fazer um caminho sinodal, de iniciar um percurso sinodal, ainda por cima que o Papa diz, é uma palavra de milénio, não é para resolver os problemas em 2 ou 3 dias, é para nos metermos num caminho da Igreja dentro da humanidade, que seja um caminho de escuta profunda, respeitosa. O Papa usa até uma expressão quase para os meninos da escola entenderem. Hoje a Igreja e o mundo é assim um bocadinho como um poliedro, cheio de lados. Se um dos lados falta, o poliedro não é perfeito. E quer adentro darmos conta que é preciso ouvirmos a todos, mas para crescermos, não para ficarmos no lamúrio ou na lamentação, mas para vermos nas diferenças esses sinais que hão de ser sinais do Espírito Santo, porque a conclusão não há de ser nossa, é a minha opinião que venceu, ou é tua, ou é do bispo, pronto, vamos ser bispo. Quem dera que pudéssemos todos dizer, o Espírito Santo falou, como nos primeiros tempos da Igreja, no primeiro concílio, o Espírito Santo e nós decidíramos. Portanto, este é um desafio muito grande para fazer no tempo. E eu vou também para dar este meu contributo e chamar a todos a caminharmos juntos. O conhecermos, para mim, não é uma coisa de 1 minuto ou 2, será um tempo longo de conhecimento. Provavelmente um ou outro gostaria que houvesse logo grandes mudanças, mas ninguém as faz, ninguém vai para uma paróquia, ninguém vai para uma diocese. Portanto, isto para mim é muito respeito. O caminho sinodal é sobretudo um caminho de respeitoso silêncio perante o irmão, respeitosa proposta daquilo que eu sinto que vem do Espírito Santo para acolher o que o Espírito Santo também diz no outro. E a conclusão não é a soma, é a palavra do Espírito.
E por isso a Igreja será salva, também por aqui, salva na sua renovação, na sua capacidade de entrar, de encharcar o terreno do mundo, não é? Para que nasçam sementes novas, não apenas aquelas que nós lançamos, mas é que todos os homens vão lançando, porque depois, à destra, este poliedro, digamos assim, é também o desafio a acolher, a ouvir, a perceber a riqueza, a beleza dos que não pensam como nós, dos que não vivem a fé como nós, que até são de outra profissão religiosa ou de outra igreja cristã. E isto é um princípio que eu tenho como fundamental, portanto, com a sinodalidade. Depois temos desafios enormes. A Jornada Mundial da Juventude, o que ela consegue mexer, são já, e aqui no Porto nós vivemos um mês fantástico com os símbolos, são já muitos os sinais de que há uma vontade nova a nascer, que há uma juventude a querer também ser protagonista, não apenas para fazer número ou para fazer grupo, mas para ter palavra, para ter voz. O Papa até diz, faça o barulho. Portanto, quem dera que os nossos jovens fossem de facto barulhentos neste sentido, de quem quer construir e que sabe que Cristo está vivo, que é este Cristo que quer colocar. Portanto, há um caminho que fazemos juntos, mas há também um olhar em frente em sinais de juventude e de rejuvenescimento que já estão dentro da Igreja, que nós precisamos de fazer brotar como sinais do Espírito. Se não soubermos colher os sinais novos do Espírito, também não avançamos. Uhum. Antecipando uma resposta afirmativa, pergunto-lhe se ainda há tempo e espaço para reconstruirmos a fraternidade e a esperança e, sobretudo, esta capacidade da Igreja em mostrar, através de um testemunho alegre e determinado, que o caminho de Jesus é aquele que nos pode conduzir a um mundo mais fraterno, onde todos tenham direito à sua dignidade. Hoje que vivemos num mundo tão desigual, um mundo com tantos tormentos, mas ao mesmo tempo com tantos desafios, não é? Como o senhor acabou de dizer. Pois, se eu não confiasse nisso, ou se algum católico não acreditar que este é o caminho, como tão bem descreveu, valia mais fazermos as malas e pedir a Nosso Senhor que nos levasse adiantados, não é? De facto, Jesus Cristo deu a vida por quê? Por toda a humanidade. Não foi apenas pelos bonzinhos, por aqueles que são todos muito cumpridores. Jesus olha a humanidade de todos os filhos de Deus e nós temos que ter este olhar universal, católico, não é? E na medida em que eu sou de olhos largos ou de coração grande, onde todos cabem, Jesus está presente. Há sementes do verbo em tudo criado. E o mundo é de facto difícil, perigoso mesmo. Agora, eu posso rezar pela paz, posso rezar pela justiça, posso rezar pela distribuição de bens que chega a todos os homens da terra. Se eu não tiver esta capacidade de o construir com cada irmão, seja ele quem for bem ter comigo, se eu não for capaz de preferir o mais frágil, o mais sofredor, o mais pequenino, se eu não correr para ele, a teoria vai-se toda, não é? E nesta construção da fraternidade que o Papa tanto tem em mente, quer na Laudato Si, sobretudo depois na Fratelli Tutti, quando ele é capaz, ainda agora está outra vez numa jornada de diálogo interreligioso, nós ficamos às vezes a olhar para o nosso umbigo, para a nossa pequenez, se calhar fechados, não é? E este também para mim é um grande desafio e sobretudo também convidar a todos a alargarmos assim os corações, a não ver só a ilha, embora se não vir a ilha não vejo as outras, se não vir a minha casa arrumada também não arrumo as outras, se não amar em casa não amo os outros, mas a ir para além da minha ilha, da minha diocese, do meu mundo, digamos assim. A fraternidade é uma coisa tão bela, que vale a pena também ainda hoje dar a vida por ela, dando a vida por cada irmão. Como saberá até pelas notícias, os Açores são uma região com índices de pobreza muito grandes. Sei que tem uma especial predileção pela pastoral social, hoje também aqui, por via das novas emergências, a pandemia, a guerra, cada vez mais gente em dificuldades, exigem-se novas respostas e, sobretudo, uma maneira diferente de atuar da Igreja. Podemos antever que este também será necessariamente um caminho pastoral muito significativo e relevante para a sua ação. Olha, eu sempre tive na minha caminhada, mesmo como parco, esta grande preocupação pelas pessoas. Houve épocas em que desenvolvemos projetos no âmbito do Projeto Vida,
da ajuda a jovens dependentes, depois do álcool reconstruímos casas, ajudámos dezenas de famílias na recuperação, porque nunca se ajuda só uma pessoa, ajuda-se todo o seu contexto, a sua família, e depois também na criação de estruturas sociais, era a época de 90 que era mesmo necessário ir por aí. Mas foi a minha grande preocupação sempre ver o que é preciso nesta comunidade, na nossa comunidade. E nesta última paróquia, que até acabámos por fundar uma paróquia que ainda não tinha igreja, depois passou mesmo de vicariato a paróquia. Aí eu já disse claramente, não, nós somos uma paróquia urbana, temos capacidade para responder às necessidades dos nossos pobres e temos que ter os meios necessários já cá dentro, porque temos muita gente para responder aos pobres. Já não era tanto a preocupação da instituição que me preocupava, embora a gente, vamos fazer uma IPSS, até porque pode ter subsídios, pode ter ajudas do Estado, não. Se nós não soubermos responder e encaminhar, então é sinal que estamos a delegar para poucos essa responsabilidade. Vamos assumi-la toda. E com grandes resultados. Onde é que eu quero chegar? Quem dera que cada uma das comunidades, sendo capaz das parcerias necessárias e iguais, não é ser a igreja que sabe, os outros venham connosco ajudar-nos, não, colocarmos se for preciso ao lado de outras associações, de outras instituições que já existem, darmos o melhor de nós para que eles possam dar o melhor de nós, e se forem da responsabilidade direta da igreja, aceitarmos todos os que possam dar a mão, porque somos todos poucos para resolver esta resposta à pobreza. Não é apenas dar pão, como todos sabemos, até mesmo dar casa. É preciso ajudar a que a pessoa sinta que é protagonista da sua própria dignidade, que pode construir, que tem forças, que é capaz. E se em alguma coisa não tiver o que necessita, que há sempre alguém por trás que o faça. Isto exige muita também proximidade, muito daquilo que o Evangelho nos dá. O Papa Bento XVI dizia que nós não somos uma ONG, nós somos transmissores, portadores do amor de Deus para a pessoa. Fazer despertar na pessoa esta certeza que Deus a ama e que também é capaz de a elevar com o seu amor, ajudando-a a perceber que também é dando-se depois, que é amando que se há de realizar. Este é um desafio de uma igreja também aqui sinodal. Temos que começar a refletir profundamente nas novas formas de resposta, de não as ver respondidas às instituições apenas, mas precisando de todos, porque todos pertencemos a todos e todos são parte deste único corpo que formamos. Ou então, esta igreja corpo de Cristo deixará Cristo muito desiludido com uma forma como tratamos o seu corpo. Outra das marcas identitárias da Igreja nos Açores é a expressão da sua religiosidade popular, vivida de várias formas, desde o império do amor do Divino Espírito Santo até a atos mais penitenciais, como por exemplo a expressão das romarias quaresmais em São Miguel. Eu sei que o senhor é particularmente sensível também a estas questões do diálogo entre a Igreja e o mundo. Pergunto-lhe de que forma e qual é o potencial exato da religiosidade popular para vencermos eventuais perdas de relevância cultural e social da Igreja no mundo de hoje? Eu acho que essa é uma pergunta muito inteligente e muito importante. Desculpe que eu diga assim, Carmo. Porque às vezes há slogans que nos colocam no sítio certo, mesmo a nós bispos, a padres. Olha, o Papa tem, eu agora não sei dizer onde, mas tem uma expressão, não sei se é em algum documento, se é apenas numa daquelas intervenções que ela fazia, às vezes fazia mais livros, e dizia, falando da religiosidade popular, que era de apoiar, de incentivar os santuários, todos os lugares onde o povo se reúne, ele dizia, sabem porquê que a religiosidade popular é importante? E porquê que Singra? Porque são os leigos que estão à frente. E que grande lambada ele nesse dia me deu. Neste sentido que eu gostava de saudar todos aqueles que promovem estas manifestações de religiosidade, que tornam espontânea a expressão da fé, que a tornam bonita, com arte, com beleza, que a leva à rua, que a leva aos montes, que a leva... Nós somos às vezes muito rituais e muito fechados. Digo isto não dos Açores, mas digo isso muito de uma igreja aqui mais continental, né?
Às vezes somos... E isto talvez por um pecado que começou a alimentar ainda na década de 70, 80, de que era preciso formar muitos cristãos, que andavam muito metidos apenas nas devoções privadas, particulares, muito devotos de Nossa Senhora, disto ou daquilo, e pouco preocupados naquilo que se propunha como algo melhor, maior, mais importante. Portanto, eu só tenho a dizer que entendo, a partir daqui é uma grande riqueza, toda esta expressão, que, enfim, na igreja em que vivemos hoje, eventualmente o Senhor também nos vai pedindo, quem sabe, mais profundidade, depois na vivência e na influência, quer na cultura atual, quer depois na defesa da vida, na promoção da justiça, na partilha de bens, que nos ajudará a ser mais concretos, porque toda a religiosidade tem a sua raiz em Jesus Cristo e no Evangelho. Claro que o essencial está lá dentro, ajudarei em tudo o que for preciso para, ou tentarei por tudo compreender ao máximo, porque como imagina, não tenho uma experiência de vida da residência nos Açores e de vivência de muitas destas experiências, mas tudo farei para compreender e para caminharmos também aí juntos, se for o caso, de em algumas coisas, as tornarmos mais operativas, mais belas, mais capazes desse diálogo com o mundo que falava. Porque se a igreja não, em algum momento se fechar e não olhar o mundo, deixa de ser importante. A igreja é fermento de um povo de Deus, de uma humanidade nova que queremos que salve o homem de tantos perigos em que vive. Uhum. Antes de terminar, Sr. Bispo, faço-lhe a pergunta que se calhar depois de um dia como foi esta sexta-feira, de tantas e boas notícias para os Açores, que talvez seja aquela que falta conhecer. Já temos dia para a tomada de posse e entrada na Diocese de Angra, ou pelo menos um horizonte temporal? Olha, Carmo, ainda estamos em diálogo com a Anunciatura e a Anunciatura com o Vaticano. Portanto, eu sou muito sincero. Aqui na Diocese ainda tenho uma agenda bastante ocupada até dia 19 de dezembro. Depois aligeira um bocadinho, mas tentarei já não ter muito mais compromissos, mas há compromissos assumidos, e aqui com o Sr. Manuel ainda achámos que era bom eu ainda acho continuar a desempenhar e a fazer. Não tinha muito sentido entrar antes do Natal e de baralhar a calma que o Natal deve ter, sobretudo para vocês, não tanto para mim, que já há muito tempo não... Pronto, tenho uma família muito grande, mas, enfim, é o que é. A minha família agora é os Açores. Portanto, não tinha muito sentido. Depois, então, estamos a apontar para meados de janeiro. Não se adiantaria ainda, com toda a certeza, um dia, porque pode haver ainda algum risco de não ser, mas é meados de janeiro. Portanto, não será até aos Reis, porque a quadra natalícia, a partir daí tudo poderá ser. E eu, pelo menos, estou disponível, estou apenas a aguardar que o Sr. Núncio confirme efetivamente que possa ser. É o que eu lhe posso dizer, porque não tenho mais dados também. Agradeço em nome do Serviço Diocesano da Pastoral das Comunicações Sociais esta oportunidade e renovo, Sr. Dom Armando, os votos de boas-vindas a esta Diocese, que o vai receber em tempo de Reis, que é como a espanhola. Seja bem-vindo. Será depois dos Reis, quando já calaremos os Reis. Obrigado. Muito obrigada. Bom trabalho. Muito e obrigada. Então uma saudação para todos os açorianos, todos os que me ouçam. E já há muito tempo, devo dizê-lo, há 15 dias, que rezo pela bela, a mais bonita e a mais fantástica Diocese do mundo, que é a Diocese dos Açores. Continuarei a fazê-lo cada dia. Conte também com a nossa oração. Muito obrigada, Sr. Dom Armando. Muito obrigada. Boa tarde. Feitas as apresentações, resta-nos esperar pela sua chegada no início de 2023. O Colégio de Consultores, órgão máximo da Diocese de Angra, já enviou um comunicado a agradecer a disponibilidade do novo episcopado e afirma que acolhemos de braços abertos o nosso novo pastor. O Monsenhor José Constância, decano do Colégio de Consultores, garante que esta será uma fase de conhecimento mútuo. Em primeiro lugar, nós vamos acolhê-lo, não é? Acolher o momento da chegada do início do seu ministério, é um momento de fé para todos nós e de alegria, porque, digamos, ficamos com o 40º Bispo dos Açores e, portanto, dá-se, diríamos, esta cadeia apostólica no meio de nós. Portanto, a Igreja vai receber aquele que foi nomeado o nosso pastor. Portanto, momento da chegada, um momento
de alegria, de festa e também de celebração da fé. E depois, exatamente o que o nosso bispo diz na sua mensagem, ele diz que importa conhecer os Açores, ele vai conhecer os Açores e também se vai dar a conhecer. Portanto, há aqui uma fase que é uma fase de conhecimento, uma fase de quem se sente junto, de quem está junto, dos que estão juntos e que se conhecem em ordem, de mãos dadas com ele, exercermos a missão evangelizadora hoje das nossas ilhas. E a Diocese de Angra está de aniversário, 488 anos assinalados desde a criação da bula Aecum Reputamus, a 3 de novembro em 1534, pelo Papa Paulo III. Este ano, com um presente, depois de mais de um ano em sede vacante, a Diocese de Angra tem agora um novo bispo. Mais um momento, certamente, para registar na história dos 500 anos da Diocese, um trabalho que está a ser realizado por uma comissão liderada por Susana Costa, nossa convidada desta edição. Bem-vinda. Antes de mais, como é que vê esta notícia da Diocese de Angra? Vejo com muita satisfação, muita alegria, muito agrado. Portanto, o novo prelado é sempre dá-nos sempre algum alento para uma nova fase pastoral e episcopal na Diocese de Angra, depois deste período de ser vacante, e portanto vejo com muito otimismo, esperando que o novo prelado, que certamente uma pessoa sensível e atenta aos desafios dos tempos atuais, seja capaz de se responsabilizar e de ajudar toda a Diocese e todo o mundo católico dentro destas 9 ilhas que lhe pertencem a partir de agora, numa nova resposta que de facto há desafios importantes atuais que espero que ele tenha a capacidade e a ajuda para resolver. Não todos, mas alguns já seria um monge episcopal muitíssimo bom. O que é que diz a história da habituação, da adaptação dos prelados à Diocese de Angra, até porque a sua grande parte faz parte do exterior, não faz parte da Diocese, portanto são sempre bispos que nos chegam de fora dos Açores. E a prática episcopal de cada um dos prelados, e já foram de facto muitos, é sempre muito articulada com a sua própria personalidade e, portanto, temos bispos que acarinham os Açores de forma muito direta e, portanto, têm uma relação muito próxima com todas as paróquias, e depois ao longo da história também tivemos bispos com maiores antagonismos, quer por questões políticas, quer mesmo por questões dentro da própria hierarquia religiosa. Portanto, há bispos que, por exemplo, são nomeados para a Diocese de Angra, mas levam décadas sem pisar a Ilha Terceira, preferindo por ficar no continente ou permanecendo em outras ilhas, nomeadamente em São Miguel, e portanto a forma como a prática episcopal tem sido delineada ao longo destes últimos séculos é muito oscilante e, portanto, apesar dos bispos terem o dever da residência, os contextos políticos, económicos e sociais têm sido muito condicionadores da forma como os vários prelados têm olhado para a Diocese de Angra no seu todo e depois para cada paróquia e para as necessidades específicas no seu particular. Mas sim, quase a totalidade dos bispos açorianos, desde a sua fundação no século XVI até à atualidade, têm sido bispos exteriores à naturalidade açoriana, na sua totalidade, quase totalidade, naturais do continente português, mas chegámos a ter também um bispo brasileiro no século XVII da Bahia, e que portanto chegou a ser nomeado na altura dos bispos, dos reis católicos, chegou a ser nomeado e teve em Angra como bispo de Angra, e era de naturalidade na altura brasileira, que na altura fazia parte tudo do Império Português, acabava por estar, de certa forma, aqui alinhado. 488 anos, mais alguns 12, mais concretamente, para serem inscritos até este trabalho final. Que momentos marcantes viveu até hoje a Diocese de Angra? E aqui apelo à sua capacidade de síntese, porque 500 anos são 500 anos e é muito difícil de conseguirmos destacar tudo o que foi importante numa história tão comprida, uma história muito maior do que a autonomia. Sim, além da sua longevidade, é uma história muito rica, portanto muito versátil, com muitos momentos importantes, mas eu destacaria 6. O primeiro, obviamente, como já foi dito, é o ano da fundação, 1534, que
chamava a atenção de dois fatores que me parecem muito importantes. Por um lado, é a prévia necessidade da Vila de Angra ser elevada à dignidade de cidade. Ou seja, em 1533, a Angra é elevada à cidade, que era um fator fundamental para que depois a diocese pudesse de facto ser criada no arquipélago dos Açores. E por outro lado também a fundação da diocese de Angra tem que ser vista no seu contexto ultramarino, porque com a mesma bula são também criadas as dioceses de Cabo Verde, de São Tomé, de Goa e de São Salvador da Bahia. E portanto há aqui uma estratégia política e do bispo da Santa Sé, de facto, em criar várias dioceses ultramarinas, onde Angra é um eixo importante, mas não está isolado. E, portanto, o período da fundação, de facto, é estruturante, naturalmente. Depois, muito colado a este, mas que tem um simbolismo muito interessante, que foi as constituições do bispado, portanto, o sínodo em 1559, que levam à publicação das primeiras regras do bispado logo no ano seguinte, em 1560, que são publicadas numa fase onde a imprensa escrita também estava ainda nos seus primeiros passos, e é muito interessante porque estas constituições vêm no contexto da realização do Concílio de Trento, 1545-1563, e portanto são constituições muito importantes porque já casam elementos de grande modernidade que o Concílio Tridentino estava a discutir, mas ainda também mantém alguma cristalização do normativo anterior ao Concílio de Trento. Mas de facto é um momento também muito importante porque cria um conjunto de normativos para a diocese. Depois, um terceiro momento, sem dúvida, que é o período do liberalismo, na década de 1834, e que tem a ver com a extinção das ordens religiosas no país e naturalmente também nos Açores por arrasto. E isto transfigurou de forma muito importante a forma como a religiosidade era vivida em todas as ilhas, porque as ordens religiosas, com os frades e com as freiras, tinham uma dinâmica de pastoral, catequética e educativa muito importante, e isto foi de facto uma fratura muito grande que a diocese, eu até acho que nunca se chegaria a recompor de forma tão clara depois da extinção que as ordens religiosas de facto são obrigadas a obedecer na década de 1830, neste período. Um quarto período também que é fundamental e que é uma resposta muito interessante a este esvaziamento que as ordens religiosas deixaram na ótica do ensino, que é a criação do Seminário de Angra, em 1862, que é um equipamento estruturante para a religiosidade dos Açores e, portanto, ao longo dos últimos mais de século e meio tem feito um trabalho importante e que agora, naturalmente, como sabemos, está num momento complexo, está numa encruzilhada, mas que de facto desde 1862 teve um papel determinante na formação de seminaristas e na formação do clero natural e residente, que foi fundamental para a consolidação da fé católica no arquipélago dos Açores. Que mudanças foram mais drásticas também na sociedade cristã açoriana? Não sei se terão sido drásticas, até acho que tiveram uma componente muito importante, que era também um dos eixos que eu gostaria de destacar, que tem a ver com aquilo que é o principal caráter de todo o século XX, que é centrar a atenção, naturalmente, sobre o clero, mas acima de tudo sobre aquilo que nós designamos como o apostolado laico. E o século XX trouxe isso com uma vitalidade que de facto tem que ser reconhecida. A importância que a Igreja deu, um pouco primeiro com o primeiro Concílio Vaticano, mas acima de tudo com o Concílio Vaticano II, que é a importância deste apostolado laico. E nós vemos por todo o universo católico, e os Açores esteve claramente a acompanhar esta tendência, com juventudes católicas, os escoteiros, as vicentinas, as casas de Nossa Senhora, os próprios investimentos nos sindicatos agrícolas, porque muitos sindicatos agrícolas no início foram fundados nos Açores por iniciativa de sacerdotes que tinham esta ideia de dar melhores condições ao setor primário e também secundário, e portanto há aqui toda uma tentativa de repescar os católicos para eles
com a ajuda do clero e da hierarquia religiosa, fazerem de facto uma evangelização social que me parece que é fundamental. E isto ainda se mantém hoje. E, portanto, é um traço que me parece fundamental de ter sido a grande alteração que o século XX trouxe. Ao mesmo tempo, mantiveram-se estruturas mais arcaicas, mas que têm também um vigor absolutamente extraordinário, que eu diria, talvez de forma um pouco mais crítica, mas vou utilizar este termo, que é os movimentos para-diocesanos, e nós podemos aqui falar principalmente na ótica da devoção popular, que é os cultos do Espírito Santo, das romarias e das próprias devoções ao Bom Jesus, em São Miguel, no Pico, na Graciosa, etc. E, portanto, estas devoções populares que também foram um outro lado da moeda, mas que permitem-nos medir a temperatura da devoção católica com muita importância e dar aqui, de facto, outra perspectiva que é absolutamente enriquecedora. Isto não significa, esta atenção ao apostolado laico e a vitalidade destes movimentos paradiocesanos, não significa que a própria Igreja nos Açores não se tenha questionado e criticado. E isto também é sinal de maturidade. O seminário e a permanente ligação também às orientações de Roma permitiram que, por exemplo, a partir finais da década de 50, de 1960, a própria Igreja tenha olhado para si e tenha havido setores dentro da Igreja dos Açores que tenham começado, de facto, a lançar questões, críticas e a fazer exigências, mas que, de facto, significa que a Igreja também recebe e recebeu críticas externas, mas também sempre teve a condição e a capacidade de internamente olhar para si, fazer críticas e depois naturalmente tentar responder a estas críticas da forma mais capaz possível, naturalmente atendendo por vezes a vários constrangimentos que são difíceis de em tempo útil dar resposta, mas houve sempre também esta autoconsciência de vários setores que também me parece bastante importante. Este trabalho, em que fase é que está? Certamente muito inicial. E que fontes é que são seguidas? Qual é que está a ser o método de trabalho para esta fase? Sim, realmente o trabalho está numa fase embrionária, mas já estamos com trabalho no terreno, e esta história... Esta vai-se chamar uma história religiosa dos Açores, e é uma história religiosa dos Açores porque naturalmente vai ter como estrutura, como coluna vertebral a história da Diocese de Angra, mas também vai ser uma abordagem que vai tentar incluir as outras confissões não católicas, protestantes ou não cristãs, mas também o catolicismo na diáspora. E, portanto, é uma história ambiciosa neste sentido, para trabalhar com outras sensibilidades e com outras confissões religiosas que nos parecem bastante importantes. E, portanto, não é apenas uma designação de uma história da Diocese, é esta história de diocese, mas nesta sua vasta envolvência. E, portanto, isto tem exigências muito grandes, em primeiro lugar, porque, como todos nós sabemos, nós temos 3 grandes arquivos, o da Horta, o de Angra e o de Ponta Delgada, que têm imensa documentação muito importante para o trabalho da história religiosa, e nomeadamente eu chamaria a atenção para o arquivo da Mitra, que está depositado na Biblioteca Pública Luís da Silva Ribeiro, que é fundamental para montar este projeto, mas a verdade é que também nós temos muita documentação que está à guarda das paróquias e que, portanto, esta leitura de nós termos que nos aproximar da documentação que existe em todos os arquivos paroquiais é fundamental e, portanto, aqui o meu apelo a todos os senhores padres e todas as equipas que estão próximas desta documentação, que a acarinhem, que a salvaguardem, porque a documentação que as paróquias produziram, mas que também ainda produzem, é fundamental para permanecer viva toda esta memória. Mas a verdade é que também esta história não se vai cingir apenas a uma história da documentação escrita, digamos assim. Ela vai ter 2 componentes. Nós estamos a trabalhar na documentação para ter uma boa estrutura na área da arte sacra, a forma como o património móvel e imóvel expressa as várias sensibilidades religiosas, arquitetura, escultura, pintura,
os próprios vasos de paramentaria, os próprios vasos ligados às questões de Eucaristia, e também vamos ter um foco muito importante dedicado à música sacra. E, portanto, já temos um tarefeiro a trabalhar nas questões de levantamento da informação para a música sacra, e também iniciamos agora também com um bolseiro de investigação para trabalhar na Mitra para fazer o levantamento da documentação. Porque, de facto, a Igreja, com estes séculos de história, tem alguns trabalhos parcelares e aparecem sempre trabalhos que são muito, muito importantes. Temos, naturalmente, o trabalho do José Augusto Pereira, que o Instituto Histórico da Ilha Terceira fez uma reedição muito, muito, muito interessante agora em 2020, mas, de facto, nós queremos fazer uma abordagem global a estas dinâmicas. Para tal, naturalmente, contamos com o apoio do Governo Regional dos Açores. Estamos também aqui a agilizar um processo de formalização com o GEPAC, do Ministério da Cultura, para a formalização das questões que têm a ver com a lei do mecenato, porque parece-nos que isto, como é de interesse cultural e patrimonial, portanto vai para além daquilo que é as questões de interesse da Diocese, intercruza-se com um conjunto que tem a ver com aquilo que é, de certa forma, permitam, estarei a ser abusiva, mas tem a ver com a identidade dos Açores. E, portanto, nesta ótica, contamos naturalmente com o apoio não só do Governo Regional, do Ministério da Cultura, mas também de outras entidades públicas e privadas que parece-me que serão parceiros estruturantes para que isto daqui a 12 anos chegue a bom porto. Em julho de 2022 fizemos um primeiro encontro na Madalena do Pico, que contou com o apoio da Diocese, mas também da Câmara Municipal da Madalena do Pico, e do Santuário do Bom Jesus, no sentido, por exemplo, de já fazer uma primeira abordagem sobre as questões relacionadas com o culto ao Bom Jesus e do Santuário. Portanto, todos estamos a programar também uma nova, em 2023, que este encontro seja nas Velas, na ilha de São Jorge, e, portanto, todos os anos também queremos ir às ilhas, em cada concelho, para tentar recolher informação, perceber quais são os investigadores e as pessoas locais que, de facto, conhecem de perto a dinâmica religiosa da sua freguesia, da sua paróquia, do seu concelho, para tentar somar estas pequenas partes para conseguirmos concretizar o todo. Por isso, Tatiana, se me pergunta, 12 anos parece muito, mas para uma tarefa megalómana, que de facto é muito importante, e não se esqueçam que quando eu falei há pouco que isto tínhamos como intuito também fazer uma leitura da diáspora, eu queria aqui recordar o importantíssimo papel que a Diocese de Angra teve, por exemplo, na mencionação do Oriente. E, portanto, nós tivemos bispos em Goa, em Timor, em Dili, em várias paróquias orientais, e, portanto, isso é um tipo de pesquisa que nós vamos encetar, mas também o movimento de missionação, por exemplo, quer no Brasil e nos Estados Unidos da América, com várias paróquias americanas que de facto tiveram um papel de padres e sacerdotes açorianos que foram muito importantes. E, portanto, é uma ampla geografia, uma ampla cronologia que tem exigências muito grandes, e, portanto, estes 12 anos são o tempo que eu espero que seja necessário para que se faça com rigor científico, mas também com capacidade de não deixar ninguém de fora daquilo que é, de facto, uma das características muito interessantes do arquipélago dos Açores, que é a sua perspectiva religiosa. Deduzo que estes 12 anos que faltam e estes 500 anos serão compactados numa obra, num livro, digamos assim, mas que outros formatos poderão sair deste trabalho de investigação? Sim, para além do livro, não é, na versão impressa, que é sempre uma boa ferramenta para todos, nós vamos fazer uma plataforma digital, portanto, com possibilidade de estender a outras geografias toda a recolha que nós temos. E esta plataforma digital vai ter principalmente o descritivo não só de biografias, de prelados, mas não só, de figuras importantes, de biografias, portanto, individuais, de
biografias institucionais, ou seja, biografias de entidades, como por exemplo o seminário, ou determinados conventos, ou determinadas entidades ligadas à história da Diocese, mas também biografias de peças, ou seja, nós olhamos para uma determinada cruz ou para uma determinada peça que está numa igreja e percebemos a biografia desta peça, quem é que a comprou, quem é que a produziu, uma determinada escultura, como é que chega àquela igreja e está exposta ou já não está exposta, e portanto fazer biografias nesta versão tripla, portanto humana, arquitetónica e patrimonial, mas também do património móvel, que permita a qualquer investigador, a qualquer religioso, a qualquer açoriano, esteja onde estiver, consiga ter uma visão ampla daquilo que é a vivência religiosa dos Açores e da sua disseminação, como eu disse, quer para o Ocidente, quer para o Oriente. Creio que estamos também num momento interessante para isto. Os nossos ouvintes perguntar-me-ão como é que vamos ter fundos para isso, é naturalmente uma pergunta, mas como nós estamos numa fase de um novo enquadramento do Programa Operacional dos Açores 21-27 e onde as humanidades digitais têm um eixo bastante importante e, portanto, nós estamos na expectativa de criar um projeto que seja suficientemente apelativo para que consiga, junto da comunidade europeia, ir buscar fundos que permita fazer este investimento dos Açores, que se confunde com a história religiosa em certos pontos nacional, europeia, de Roma, do mundo católico, mas que também tem a sua especificidade. E aí, provavelmente, esta comissão terá de crescer. Susana, muito obrigada por ter estado connosco nesta edição do Igreja Açores. Muito obrigada, bem-aja, obrigada. E o Igreja Açores está de regresso na próxima semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.